Hoje em dia, é sempre uma sensação triste quando se descobre que uma espécie animal não existe mais na natureza, como se estivéssemos testemunhando a perda de algo significativo no ecossistema. Por isso, a extinção é vista como um desfecho trágico para qualquer criatura, e a nossa responsabilidade é trabalhar arduamente para preservar essas espécies da melhor maneira possível. Entretanto, é interessante notar que houve algumas espécies que, ao longo do tempo, foram extintas e talvez tenhamos motivos para ficar aliviados com isso. Desde antigas criaturas colossais até predadores formidáveis, essas criaturas costumam povoar nossos pesadelos até hoje. Fiquem à vontade, preparem-se e não deixem de se inscrever no nosso canal permanente, pois temos um vídeo incrível para apresentar a vocês hoje. Nele, vamos mostrar 10 animais letais que certamente trarão um sentimento de alívio ao saber que estão extintos. Temos o Psilodon, também conhecido como o gato dente de sabre. Este predador de emboscada era famoso por sua estrutura robusta e dentes caninos excepcionalmente longos. Possuía uma mandíbula maior do que os gatos modernos e dentes especialmente adaptados pela natureza para o seu estilo de caça altamente preciso. Pessoalmente, não sei vocês, mas fico aliviado por só termos que lidar com leões das montanhas e linces nos dias de hoje, a menos que vivam em regiões mais selvagens. O gato dente de sabre pode ter coexistido brevemente com os humanos, mas provavelmente desapareceu junto com o declínio da última era glacial. Isso, finalmente, marcou o fim dessa espécie. Pentecopterus decorensis, ou Decora scorpion. É difícil de conceber, e ainda mais difícil de aceitar, a ideia de um escorpião gigante, ainda mais quando se trata de uma criatura de 5 pés de comprimento. No ano de 2015, os cientistas desvendaram a existência do Pentecopterus decorensis em toda a sua intrigante glória. Este ser costumava nadar nas águas da região que hoje conhecemos como Iowa, há quase 1 milhão de anos atrás. A linhagem que se seguiu dessa criatura evoluiu para dar origem a aracnídeos atuais, como as aranhas e os caranguejos ferradura. No entanto, o Pentecopterus decorensis provavelmente desapareceu quando o território de Iowa escolheu ser um ambiente terrestre, em vez de um fundo marinho. Hoje, tudo o que resta são fósseis e ilustrações. Embora tenha sido criada uma réplica para um programa de geografia de alcance nacional, às vezes é melhor ignorar certas imagens e informações. A Lucigênia 40. Se você já se questionou sobre a experiência de um verme possuir pernas, em breve vai lamentar ter sequer cogitado essa ideia. Essa criatura é a personificação de todos os pesadelos possíveis, encapsulando o pior imaginável. É como se todas as coisas mais terríveis se unissem em uma só. As projeções que parecem pernas provavelmente são, na verdade, tentáculos. E esses apêndices, longos e flexíveis, possivelmente possuem estruturas semelhantes a bocas, além de pares de espinhos rígidos correndo ao longo de um dos lados do corpo. Visualmente, parece algo retirado dos piores pesadelos de uma mente criativa. Tentar representar essa criatura é como tentar pintar uma obra-prima macabra. Se essa imagem já é terrível por si só, imagine o que seria se o animal se assemelhasse a uma infecção fúngica. Mas, na verdade, a realidade é que talvez fosse ainda mais perturbador. Gigantopithecus. Até cerca de 1000 anos atrás, teria sido possível avistar o Gigantopithecus nas regiões da Ásia. Comparado com os macacos modernos e os orangotangos que conhecemos hoje, esses ancestrais antigos eram de proporções impressionantes, atingindo quase 3 metros de altura. Sendo criaturas enormes e antigas, é provável que tivessem uma dieta vegetariana, embora essa informação não possa ser afirmada com certeza. O fato de serem vegetarianos não os tornava menos formidáveis. Imagine um abraço desse gigante, que tinha um alcance de cerca de 12 pés, o que poderia facilmente resultar em um resultado bastante assustador. Harpagornis morai. Também conhecida como águia do anfitrião, a Harpagornis morai provavelmente se extinguiu há aproximadamente 500 anos devido à influência dos primeiros povos da Polinésia, na região sul da Nova Zelândia. Essas águias passaram pelo que é chamado de gigantismo insular, uma adaptação evolutiva que resulta da falta de competição em ilhas isoladas. Eram descendentes diretos de predadores formidáveis da época, e eram conhecidas pelos habitantes locais por sua habilidade de mergulhar e capturar presas, inclusive crianças. Com a diminuição da disponibilidade de suas fontes de alimento devido à ação humana, infelizmente, a sobrevivência dessas águias se tornou uma questão individual e não comunitária. Comidos. Embora não possamos determinar com precisão a aparência exata deste ser devido à extensidade de sua existência ao longo do tempo, o Aldestus, também conhecido como tubarão dentes de tesoura ou tubarão de carvão, era uma espécie que possuía uma característica única. Ao contrário de perder dentes, eles continuavam a crescer novos. Esse crescimento subsequente empurrava os dentes e as gengivas mais antigas para frente, criando uma possível formação de dentes em espiral. A imagem que nos é apresentada é a de uma serra de dentes irregulares dispostos em espiral.
No entanto, há especulações de que sua boca poderia se assemelhar a um par monstruoso de tesouras para a costura. Faberamis Patterson. Se você acha que os ratos urbanos são grandes, você certamente teria um desconforto ao encontrar essas criaturas, apelidadas de ratzilas. A brincadeira termina quando se percebe que esses ratos podem crescer até o tamanho de um touro, com um corpo que atinge cerca de 10 pés de comprimento, incluindo uma cauda de aproximadamente 5 pés. Embora fossem herbívoros, suas características incluíam incisivos longos, algo que não inspira muita simpatia. Essas criaturas eram conhecidas por habitar o antigo delta do rio Orinoco, há cerca de 8 milhões de anos atrás. Felizmente, é altamente improvável que voltem a surgir tão cedo. Mega cunhada. Caso você esteja em uma região reconhecida pela presença de libélulas, certamente reconhecerá a beleza dessas criaturas. No entanto, imagine se elas fossem tão enormes que precisássemos usar um bastão para lidar com elas. Embora os ancestrais desses seres, os quais conhecemos em sua forma moderna, pudessem ser inofensivos, isso não tornaria a situação muito mais agradável. Anomalocaris. Quando se trata de predadores de destaque, normalmente pensamos em baleias orcas, leões ou tigres. Imaginamos criaturas imponentes, poderosas e no topo da cadeia alimentar. No entanto, o Anomalocaris pode ser o exemplo mais antigo que temos desse tipo de comportamento, e é incrível perceber que ele era, na verdade, um tipo de camarão. Essa criatura assustadora, que media quase 2 metros de comprimento, possuía tentáculos equipados com dentes, e alimentava-se de carne. Se vivesse em nossa época, seria sorte de camarões não serem mais como eram, porque não seria tão reconfortante relaxar em uma viagem à praia, sabendo que poderia estar escondido sob as águas. Titanocoris jogos. Com um impressionante comprimento de meio metro, a descoberta dessa espécie, datando de cerca de 500 milhões de anos atrás, desafiou a compreensão da época. O Titanocoris era considerado um gigante em comparação com a maioria dos animais marinhos daquela era, que eram, em sua maioria, pouco maiores do que um dedo mindinho. Essa criatura colossal é ainda hoje um dos maiores animais já encontrados do período cambriano. Com seus dentes, garras espinhosas e corpo com abas para melhor locomoção na água, o Titanocoris era um artrópode impressionante. É reconfortante perceber que não temos que lidar com uma criatura assim nos dias de hoje.